Olá, comunidade Preta Análise, bem-vindos de volta a mais um episódio. E hoje a gente vai dar continuidade ao outro episódio que a gente estava falando sobre a Lélia. Hoje tem muito mais coisas e a gente espera que a gente consiga traduzir tudo que a gente quer aqui. Então, bora lá para mais um. Eu sou Bruno Rodrigues, psicanalista e assistente social. Eu sou a Júlia Conceição, sou psicóloga, psicanalista e pesquisadora. E hoje a gente preparou um material aí, acho que também super importante na obra da Lélia, né? A gente vai dar continuidade ao capítulo do livro dela, né? Que a gente citou no último episódio. Talvez a gente vá misturar aí alguns outros autores para tentar dar conta, né? Do que a gente pretendeu, que é esse conceito de complexo de Édipo, né? Só que a gente vai precisar fazer um caldeirão aí de conceitos, então a gente vai tentar, assim como a Lélia, traduzir de uma forma abrasileirada, né? Então, vamos com a gente, mais um episódio que hoje tá quente. Como o Bruno falou, hoje a gente vai falar sobre o racismo e sexismo na cultura brasileira. Esse é o texto que vai dar base aí pra gente fazer uma interlocução da Lélia com Freud, com conceitos clássicos da psicanálise. Complexo de Édipo é uma coisa que eu detesto complexo de Édipo. Vamos falar a verdade. Não tem como, assim. Acho que Freud se enrola muito, né? No fim das contas, né? E acho que também o senso comum foi meio que adaptando esse conceito, né, no cotidiano, né? E ficou uma coisa muito banalizada, né? Mas para a psicanálise é um conceito importante, né? Com muitas complexidades e que hoje muitos psicanalistas, inclusive, dialogam, né, discutem e às vezes até brigam, né, nesse sentido de discutir esse conceito, porque de fato tem muitas lacunas, né, dentro desse conceito, e é por isso que eu detesto tanto. Mas que não é porque eu detesto que não deixa de ser importante e que de fato acontece, né, dentro das famílias, né, de cada sujeito, e que no desenvolver, né, do sujeito ele vai se encaixando e que pode nos fornecer alguma pista de lidar ali com as sintomatologia, né, de cada sujeito, né? Então, às vezes, né, é a partir dessa linha edipiana, né, desse circuito edípico, que a gente vai achar ali o fio da meada do sintoma do sujeito, né? Então, o complexo de Édipo, ele vai ser o legado, né, do eu ideal e ideal de eu. Então, ele vai ser um conceito que vai abordar basicamente, né, estritamente, essa triangulação amorosa, né? Então a criança vai ter de início esse objeto amoroso que é a mãe ou o pai. Então Freud vai dividindo aí, né, entre um caminho para o menino e o caminho para a menina. E é por isso que fica tão complicado, né? Porque pensar isso nos dias de hoje, né? Assim, às vezes não encaixa, né? Nem sempre o menino vai se opor contra o pai, né? Nesse sentido e vice-versa, né? Então, eu acho que essa é a complicação do complexo de Édipo para mim, né? Que é essa generalização, né, do conceito. Eu acho que, como tudo no Freud que pode ser questionado, eu acho que é sobre muitas universalizações que ele fez a partir de um contexto muito específico. Então, o complexo de Édipo é um conceito que vai passar, que ele vai construir por muitos anos, porque eu acho que tem algo muito valioso no Freud, que é o fato de que ele nunca aplicou a teoria ao paciente ou à clínica, era sempre a clínica que era soberana. Então, por que muitos conceitos da psicanálise a gente não tem uma definição simples, fácil e rápida? É porque o Freud foi construindo e mudando conceituações ao longo de toda a produção teórica dele. E o complexo de Édipo não foge disso. Ele vai alterando, ele vai acrescentando a formulação a partir do que ele vai entendendo e ouvindo na clínica. E isso é muito interessante. Mas é exatamente isso. O Freud estava lidando com mulheres e homens advindos de uma burguesia europeia, que é constituída por uma família que tem mamãe, papai e filhinho. Então, a triangulação que o Bruno falou é nesse sentido. Vai ser uma criança que vai se apaixonar por uma figura materna ou paterna e vai rivalizar com a outra. Essa era a ideia. Quando ele vai falar de menina, já é complexo, criticado pra caramba. Muitas psicanalistas o questionaram ali na contemporaneidade dele mesmo. Mas tem algo de interessante nesse conceito que ainda é utilizado, que é qual é a função dos pais na criação de uma criança. Então, vai ter ali
o complexo de Édipo ele é importante? Porque ele vai trazer dois conceitos que vão ser muito utilizados na clínica, que é o complexo identificatório, a nossa identificação, e o superego, além do ideal de eu, que vai ser criado aí também nesse processo. Mas acho que se a gente for tentar de uma maneira simplista, obviamente, a gente está dizendo aqui que o complexo de Édipo é um conceito muito rigoroso, com muitas densidades, assim. A partir dessa triangulação, quando a criança entende, ela não entende, mas ela existe ali o desejo incestuoso por uma dessas figuras. A moralidade impede que esse desejo seja uma realidade. Para ela poder sustentar aquilo, ela precisa passar pelo complexo de Édipo, ela precisa desistir desse desejo. E para desistir desse desejo incestuoso, ela vai se identificar com esse terceiro nome, que é o que impede que o desejo aconteça. Então, de uma maneira resumida, se um menino se apaixona pela mãe, um pai é a figura do pai que vai impedir que esse desejo aconteça. Para que a criança consiga superar esse processo, para que ela desista desse desejo incestuoso, ela se identifica com essa figura que vai ser interditora, que é o pai. Então, aí a dinâmica é importante, o que resta, que é importante do complexo de Édipo, é esse processo identificatório, que são as nossas identificações que nos constroem enquanto sujeito, que aí a gente pode entender um pouco mais falando sobre narcisismo, esse investimento narcísico, e a formação do superego, como também que é o herdeiro do complexo de Édipo. Que aí, se você tiver curiosidade, a gente falou bastante sobre o superego na primeira temporada sobre a Neusa, mas que também é essa instituição psíquica que vai introjetar a moralidade. Quando você é criança, você precisa que as suas figuras de autoridade te digam o que é feio, o que é errado, o que você pode, o que você não pode. No momento que você passa pelo complexo de Édipo, que você cria a identificação, o superego se instaura, essas figuras de autoridade agora elas são introjetadas. Você não necessariamente vai precisar que seus pais digam o que você pode fazer ou não, você vai conseguir dizer a si mesmo. Então é muito interessante esse conceito, mas, retomando o que o Bruno falou, é um conceito que o Freud postula como universal a partir de uma família muito específica. É heteronormativa, né, em outras palavras, né? Então, é por isso que é tão difícil encaixar ele nos dias de hoje, porque nós temos diversas formações de família, né? Enfim, sem contar dessa norma hétero, né? Então, mas basicamente o que Freud pensou funciona, né? Quando a gente vê uma criança falando, né? Mamãe, te amo, não quero papai aqui. É basicamente isso, né? Ou vice-versa, né? Então, ou quando muito bebezinho, né? A criança vê os pais se beijando, né? Eles tentam separar. É isso, né? O complexo de Édipo funcionando, né? Mas o que se trata o complexo de Édipo, né? O núcleo da coisa, porque é sempre do campo do simbólico, né? Então, a gente precisa falar sobre narcisismo, né? Que, como você falou, a gente tratou um pouco disso na primeira temporada, falando da Neusa, né? Então, essa formação narcísica, né? A partir do cuidado dos pais, vai passar pelo complexo de Édipo no sentido de que a mãe vai cuidar do seu bebê, né? O cuidador, né? Enfim. O bebê vai crescer achando que ele é a última bolacha do pacote, né? Todo esse amor é investido, né, nessa criança, né? Então, o objeto amoroso da criança, de início, o primeiro objeto amoroso vai ser a mãe, né? E o pai, enfim. Então, conforme essa criança vai crescendo e vai verificando os dados de realidade, né? E que precisa, para ter esse amor, vai precisar o amor incondicional, né? Vai precisar cumprir algumas condições, né? Então a coisa vai ficando mais difícil, né? Pra criança, nesse sentido. Só que nesse meio todo, né? Nessa passagem, né? O objeto amoroso sendo a mãe, é preciso ter um terceiro pra intervir aí. Que no caso, o que o Freud pensou é o pai, né? Pensando nessa lógica heteronormativa. Então o pai ele vai cumprir uma função dentro dessa triangulação amorosa, né? Vai cumprir essa função de separar a criança da mãe, para que não seja uma relação simbiótica, né? Então, inclusive é o que Joel Dorn escreve na função do pai para a psicanálise, né? Para que serve a função do pai, né? Então o pai vai entrar nessa categoria de separador, né, dessa relação, só que de uma forma simbólica, né? Não é que precisa ser o pai. Precisa haver esse terceiro, né, para fazer essa intervenção. Pode ser que, no caso de uma mãe solteira, a função do pai seja outra coisa, né? O trabalho da mãe, um hobby, né, as amizades,
enfim, alguma outra coisa que faça essa separação, né, da relação com a criança. Então, é por isso que a gente começou depois a pensar na função paterna, não necessariamente o pai existindo, a figura homem existindo, né? Então, é por isso que existe, né, essa reformulação da teoria psicanalítica, né? E ainda bem, porque senão a gente sempre ia cair nessa coisa heteronormativa de mamãe, papai e filhinho, né? Sempre, né? Essa saída, né, para criança é super importante, né? Porque, inclusive, se a gente for pensar em alguns sintomas, né, dentro da clínica, pessoas que têm essa relação simbiótica com a mãe entram numa sintomatologia muito profunda, né? Muito complexa, né? E que de fato devasta, né? Então é aquele caminho, né? De que o amor em excesso também é perigoso, né? Nesse sentido. Mas uma outra coisa que é importante também dentro do complexo de Édipo é o princípio da castração, né? Então é preciso que a criança note, né, nessa relação que ela não vai ter o amor da mãe incondicionalmente, né? E que ela ao perceber, né, o Freud pensa nisso, né, a questão do falo, né? Ao perceber que a menina, né, no caso, pensando na menina, que ela não detém o falo, né? Então ela está impossibilitada de muita coisa, né? Então, no campo do simbólico, a menina não tem esse poder, né? Não tem esse poder, e ela percebe que a mãe também é castrada, né? E o papai não. Então o papai vai ser essa figura, né? Super falocêntrica mesmo, né? Detém o poder, né? O outro, o grande outro, né? Que sabe de tudo, o poderoso, o alto, né? Então, para a gente pensar basicamente nesses dois conceitos, né, de complexo de Édipo. Mas acho que quando você traz sobre essa questão da castração, sobre a presença do falo, o Freud ele vai definir dessa maneira, né? O menino, quando ele percebe que ele tem o pênis e a mãe não tem, ou a irmã não tem, ele tem medo de perder esse pênis, ele tem medo de perder o falo. E aí a castração vem nesse sentido. Nesse medo de perder, ele desiste do desejo incestuoso, se identifica com o pai, passa pelo complexo de castração e entende isso, ele entende a norma, ele entende a cultura. Por que é tão importante a gente falar de função materna, de função paterna? Quando o Bruno fala dessa primeira relação bebê-mamãe, pode ser bebê-cuidador, né, várias formas, existe uma necessidade de não haver realmente separação no início, porque a introjeção dessa função materna, dessa mãe ali que está criando esse bebê, que está introduzindo, desistindo do seu narcisismo para introjetar nessa criança, para fazer com que ela sinta que ela é amada, que ela pode ter tudo que deseja, isso é essencial para o início da nossa construção enquanto sujeito. Mas existe a necessidade desse interventor, desse castrador, que vai impedir que essa relação permaneça simbiótica. E por que é tão importante isso, né? O Freud vai dizer, isso vai sendo levado adiante, que o complexo de Édipo ele não é só importante para essa função ali triangular familiar, mas é ele que a superação do complexo de Édipo é o que vai estar posta, vai ditar a nossa introjeção na cultura. No momento que a gente entende quem é o pai, quem é a mãe, ou quem é o interditor e quem é essa figura, os nãos que são ditos a nós, o que é certo, o que é errado, essa moralidade é cultural. Tudo que vai ser passado ali intrafamiliarmente foi o que esses pais aprenderam a partir da cultura que eles viveram. Por que é tão importante esse texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia, para a gente falar sobre complexo de Édipo, função materna e função paterna? Porque a Lélia está trazendo como é a formação da cultura brasileira. E se o complexo de Édipo é um dos polos principais para a superação do complexo de Édipo, a sua instituição e superação, fala sobre a nossa introjeção na cultura, é muito interessante o texto dela, que ela vai dizendo que a cultura brasileira passa por algumas figuras que são essenciais para a nossa construção enquanto sujeito. E se a gente está falando de função materna, a gente está falando da mãe. E o racismo e sexismo na cultura brasileira, a Lélia ela disseca a figura da mãe preta. Ela vai dissecar quem é essa mulher, quem é essa mãe preta. Quando ela faz um apanhado histórico, ela fala sobre a mucama. E na época da Lélia, esse texto dela é antigo, é de 1970, eu acho, não tenho muita certeza, mas é um texto mais antigo. Ela coloca uma definição do dicionário do que é mucama. E mucama vai ser definido como a escrava que ficava dentro da casa grande. Uma das comparações é amásia e ama de leite.
E eu acho isso muito interessante. Estava no Aurélio, estava no dicionário. Então, a mucama, essa mãe preta que trabalha dentro da casa grande, além dela ser a empregada doméstica, ela é a ama de leite e a amásia. Que, para quem não conhecia, como eu também não conhecia, fui pesquisar, amásia, um dos significados é amante. Então, a mucama, ela tem esse papel. Ela vai gerir o que acontece dentro da casa grande, ao mesmo tempo que ela não perde a sua preocupação e a sua presença com o seu parceiro preto que está na senzala e com o seu filho preto que está na senzala. Então, essa mãe preta, ela tem uma importância muito grande, porque ao mesmo tempo que ela cuida da casa do senhor de engenho, ela também cuida da senzala. A Lélia, ela está enaltecendo, se pode ser dito dessa maneira, a figura da mãe preta, no sentido de que, para a elite, essa mãe preta, ela é desconsiderada, ela recebe uma colher de chá porque ela é mansa, e muitas vezes essa mãe preta vai ser considerada pela senzala uma traidora, porque ela está trabalhando na casa grande. A Lélia está tentando desmistificar essas duas noções para dizer que essa mãe preta, ela sustenta a cultura. Ela sustenta a introjeção da cultura dentro da casa grande, é ela que vai passar a linguagem, então ela vai trazer o português, ela vai trazer o quimbundo, e segundo a Lélia, é assim que a gente dá a rasteira num projeto de embranquecimento. Mas então, como o Bruno bem trouxe, quando a gente está falando de complexo de Édipo, Freud estudou essa família burguesa, mamãe, papai e filhinho. Aqui no Brasil, se a gente está falando de elite, muito provavelmente a gente vai estar falando de uma mamãe, de um papai e de uma babá. Então, como que fica essa triangulação dessa criança? Aí a gente pode pensar, por exemplo, no Que Horas Ela Volta. É um filme esplêndido para entender isso, né? A Regina Casé é empregada doméstica, mas ela é buscada pelo filho da patroa. É ela que dá o acalento, é ela que abraça, é para ela que ele vai chorar, por exemplo, quando ele não passa no vestibular. Não é para a mãe dele. A mãe tem outra função. E a filha da Regina Casé, onde está a filha da Regina Casé? Que aí a gente vai para o complexo de Édipo dentro das periferias. Se essa mãe precisa trabalhar, isso é histórico, durante a escravização existia a figura da mucama. Com pós-abolição, essas mulheres negras elas voltam a trabalhar dentro da casa grande, agora como empregada doméstica, para conseguir manter o sustento dessa família. Porque no processo de abolição, essa mãe só vai conseguir sustentar a família dessa forma e os pais vão ser criminalizados, porque o processo de abolição acontece junto com a formulação de leis que criminalizam a vadiagem, criminalizam a capoeira, criminalizam o pito do pango. Então, todo esse processo vai criminalizar homens negros. Então, dentro da periferia, obviamente que a triangulação, a formação da família pode ser mamãe, papai, filho, mas muitas das vezes vai ser mamãe, vovó e filho. O pai pode ter sido preso, o pai pode ter sido assassinado, porque os números de violência contra homens negros são exorbitantes, mas esse pai ele pode estar presente também de uma outra forma, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um irmão mais velho, como bem né, o Bruno trouxe no primeiro episódio, a Lélia associa uma figura paterna ao irmão mais velho dela. Então, o complexo de Édipo brasileiro, no momento que a Lélia traz o racismo e o sexismo na cultura brasileira, ela destrói qualquer possibilidade da gente acreditar que simplesmente trazer o complexo de Édipo freudiano para cá vai dar conta de tudo. Talvez a gente possa pensar até, então, se tratando dessa fotografia brasileira, de uma quadriangulação, né? Se a gente pode dizer isso, né? Nesse sentido, mas... Ou, no fim das contas, o que significa tudo isso, né? A mulher preta, ela é tudo, né? Ela é tudo... e sempre foi, né? Porque é o que a Lélia conta, né? Trazendo os seus conhecimentos de história, né? Falando sobre como os gregos beberam da fonte egípcia, né? Nesse sentido. E como eles reproduziram, né? Inclusive as religiões reproduziram a figura, até no Brasil, né? Enfim, da Nossa Senhora, se não me engano, enfim, dessas mulheres, né? Religiosas carregando o bebê, né? Enfim, realmente uma cópia, né? Vênus, uma cópia feminina da Ísis, né? Carregando Horus, né? Então, a mulher preta sempre fez tudo nesse sentido e sempre foi reconhecida pela branquitude. Reconhecida no sentido de que eles sabem do que a mulher preta é capaz. E não é à toa que eles colocaram essas mulheres dentro das casas grandes para cuidar de seus filhos,
né, e para fazer tudo, né, nesse sentido. Então, a mulher preta sempre desenvolveu esses papéis brilhantemente, né, cuidando dos seus maridos, seus filhos, e ainda cuidando das pessoas brancas, né, nesse sentido. Mas sempre sendo geridas por essa violência, né, esse racismo e esse imaginário da branquitude, desenvolvendo uma imagem de que essas mulheres não necessitavam de amor, né? Ou não necessitavam dar amor para sua família, né? Por um outro lado, né? Nesse sentido. Então, esse afastamento que a colonialidade foi proporcionando, né? Para essas mulheres, né? De suas famílias, talvez a gente possa pensar em como isso foi minando, né? A forma da população preta de amar, né, de cuidar dos seus, né, nesse sentido, né, no sentido de que hoje, né, a mulher preta precisa se desdobrar para fazer tudo, né, na sua vida, cuidar da sua família, trabalhar, né, 8 horas por dia, né, às vezes mais, né, às vezes sendo chefe de família porque não tem o seu parceiro, e ainda servir a casa da população branca dentro dessa ótica, né, dessa ótica, né, do próprio filme, né, da Regina Casé nesse sentido, né, e trazendo justamente essa ótica da Lélia, né, de que elas são sempre as figuras escondidas na casa, né, mas gerindo a casa muito melhor do que a mulher branca, né, cuidando de seus filhos com amor, e não é um amor falso, né? É um amor de fato muito genuíno, né? E que os filhos das madames brancas reconhecem isso, né? Então eu acho que esse filme realmente é um filme que realmente traduz muito isso, essa relação, né? E que fica uma dualidade, né? Assim, de como a mulher preta vive a sua vida, né? Fazendo esses dois papéis, né? Ao mesmo tempo, né? Acho que pensando um pouco sobre a importância do complexo de Édipo para a constituição da psicanálise e para a nossa constituição de entendimento de sujeito, tem um texto do Freud que eu acho que dá para conversar bastante com o texto da Lélia. Não vou lembrar o nome do texto certinho, mas você acredita sobre um tipo de escolha particular de objeto nos homens, que o Freud vai, a partir da análise de homens com impotência sexual, entender essa dinâmica do complexo de Édipo como a não passagem de uma maneira normal. Freud trabalhava muito com essa ideia da normalidade, né? O normal seria na resolução do complexo de Édipo, na desistência do desejo incestuoso pela mãe, quando a gente está falando de meninos. A escolha do objeto amoroso vai carregar alguns restos dessa mãe. Então, no momento que você desiste desse desejo incestuoso, houve a interdição do nome do pai, etc., no momento que você vai escolher seu objeto amoroso, vai haver um resto, um resquício desse incesto nessa escolha. Você vai escolher pessoas que se parecem com a sua mãe. Basicamente isso de uma maneira bastante resumida. A partir da análise de homens com impotência sexual, Freud vai dissecando um pouco mais o do porquê que esses homens têm uma impotência que não é biológica, mas é psíquica. E aí ele vai entendendo homens que só conseguem se atrair sexualmente por mulheres que não são desimpedidas, ou seja, são mulheres comprometidas, ou mulheres que têm comportamento associado ao de prostitutas. E aí ele vai entendendo por quê. Quando a gente pensa em mulheres comprometidas, fica um pouquinho fácil de fazer uma generalização do complexo de Édipo. A sua mãe não é, a sua mãe é uma mulher comprometida com seu pai. Então, né, se você tem ali um desejo por mulheres comprometidas, fica um pouquinho mais fácil de entender que essa é a continuidade dessa resolução do complexo de Édipo. Só que quando o Freud vai se aprofundar para falar sobre mulheres que têm comportamentos associados a prostitutas, ele vai entendendo que esse jovem, se ele ficar com a libido dele ali muito fixada na mãe por muito tempo, vai haver uma confusão para ele conseguir associar sensualidade e afeto. Por ter passado muito tempo com essa libido incestuosa ali na mãe, no momento de fazer a passagem, a resolução do complexo de Édipo, é quase que como esses dois processos, a sensualidade e o afeto, não pudessem coexistir. Então, ele vai entendendo que esses homens eles precisam escolher mulheres que eles vão amar, e essas mulheres são puras, sem nenhuma questão que eles podem questionar um comportamento típico de uma mulher branca vitoriana, mas eles vão se relacionar sexualmente com mulheres que têm comportamentos associados ao de prostitutas. A partir desse
processo patológico, Freud faz o que ele sempre faz, ele estuda a patologia para olhar para a normalidade. O Freud vai dizer, ele vai universalizar a ideia de que homens só conseguem se atrair sexualmente por mulheres que eles desprezam. A partir dessa ideia da resolução do complexo de Édipo, porque eles precisam afastar essa ideia incestuosa dessa mãe que vai ali para um lugar imaculado. Então, a sensualidade só pode ser para mulheres que são prostitutas, basicamente, que não valem nada. Ou mulheres que precisam deles para crescer, que precisam deles para ter dinheiro, que precisam deles para ter status. Esses homens, ele vai universalizar essa ideia, né? De várias formas. E a partir desses dois textos, pensando sobre a Lélia, uma das coisas que a gente trouxe no primeiro episódio, que o Bruno trouxe muito bem, é que a Lélia vai dizer que para os homens brancos, por um bom tempo, para eles conseguirem se excitar, eles não conseguiam se excitar com as suas esposas brancas, eles se excitavam com um cheiro de mulheres negras. E se a gente caminha junto com o Freud por um tempo, pensando que isso acontece, a partir de uma resolução de um complexo de Édipo ali um pouco mais complicado, uma libido que ficou incestuosa por muito tempo, esses dois afetos, sensualidade e afeto, se separam, e esses homens só conseguem ter relação com mulheres que são inferiores a eles. Aqui no Brasil, a gente vai ter a variável raça como estruturante desse processo também. Porque o que é mais inferior para um homem branco do que mulheres negras e pobres, né? Nesse sentido. Como é fácil você... Se isso é uma verdade, se isso em algum momento é uma verdade, que homens precisam se relacionar com mulheres que eles inferiorizam, eles só conseguem transar com mulheres que eles inferiorizam, no Brasil a gente precisa compreender isso, que essa noção é atravessada pela raça. Uma mulher negra que, primeiro que ela foi vítima de estupro, foi colocada dentro da casa, muitas das vezes, para ser a primeira iniciação sexual de um homem. Porque o Freud vai falar isso nesse texto. O Freud está analisando o cotidiano. Então, ele está analisando homens que a primeira relação sexual foi com uma prostituta. E aqui, quem é essa primeira relação sexual desses jovens brancos da elite? Muitas das vezes são as empregadas que vão ser estupradas. Então, essa dinâmica... Por que é tão importante? Por mais que seja muito violento, por mais que a gente não possa trazer com verdades absolutas nada desse processo, porque a gente entende que a clínica é soberana, é importante entender como, na leitura desse texto de um tipo de escolha específica, particular, de homens no objeto, fica muito mais rico quando você compreende um texto da Lélia junto. Acho que é isso que a gente sempre está querendo trazer, que é a interlocução. Só que esse texto, ele não está na nossa grade. Então, a gente vai fazer uma relação que é muito interessante, porque o Brasil é um país miscigenado, com famílias miscigenadas, que ainda tem essa cultura da empregada doméstica muito presente. E olha quanto a gente poderia trazer de enriquecimento se a gente estudasse esse texto do Freud junto com o texto da Lélia, né? Eu só queria dizer que o complexo de Édipo, ele não é uma coisa ruim, né? Assim, acho que às vezes as pessoas escutam a palavra incesto, né? O incesto, claro, né? Assim. Mas o complexo de Édipo, ele é necessário, né? Acho que é importante a gente dizer aqui, é necessário que haja essa passagem. E na melhor das hipóteses, tá tudo ok, tudo dá certo, no final das contas, né? Porque aí a criança vai entender que o mundo é mundo, tem regras no jogo, né? Todo mundo vai ser castrado mesmo, e essa é a nossa vida, por isso que a gente faz análise, pra lidar com a castração. Então, é muito importante que a gente faça essa ressalva aqui, mas enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui que é muito interessante que você trouxe desse posicionamento da mulher preta, né? Porque na verdade esse posicionamento é racial, mas em relação ao patriarcado, né, a essa tecnologia que é o machismo dentro do capitalismo, eu acho que eu fico pensando que não é só a questão da racialidade, né? A questão da feminilidade também é uma coisa que se coloca como algo a ser subjugado, né? Então, não se trata de uma bifurcação, mas uma coisa conjunta, né? Racialidade e feminilidade, né? Andando juntos ali, né? Então, talvez a gente tenha uma dupla questão aí, né? Um duplo problema, né? Porque se é mulher e ainda mulher negra, né? Então aí ainda mais é que vai ser objetificada, né? Sexualmente, né? Falando, é ainda mais que vai ser mais violentada, né? É ainda mais que vai estar nessa posição de desamor, né? De anti-amor
né? Então, o cenário é outro quando se trata de uma mulher branca, né? Talvez, né? Pensando assim, nesse sentido, e pensando em muitas categorias e pensamentos de outras autoras, né? Pensando em Bell Hooks, né? Outras autoras negras feministas, né? Então, esse posicionamento feminino sempre vai carregar esse problema, né? Então, eu estava pensando aqui, né, alto, enquanto você estava falando, sobre essa junção, né, do feminino com a racialidade, né? Gênero, né, no caso. A dupla opressiva desse sentido vai trazer especificidades muito dolorosas para nos índices de violência contra mulheres negras, né? Tem alguns dados de como, acho que um dos últimos censos que eu vi de violência de gênero, acho que tinha diminuído 10% para mulheres brancas e aumentado 10% para mulheres negras, né? Não, obviamente não quer dizer que mulheres brancas não sofram violência de gênero, certamente sofrem, mas a dinâmica da racialidade e da pobreza intensificam essa violência de uma maneira absurda, assim, não tem como negar esse tipo de coisa. E aí, nesse sentido, por isso que acho que é tão interessante, falando sobre uma coisa que a Lélia traz e ela explicita, que é interessante da gente discorrendo, é o racismo da intimidade, é o racismo intrafamiliar. E eu acho que são as dinâmicas do racismo e do sexismo que ela fala na cultura brasileira, mas nas nossas famílias brasileiras, né? Quem são essas pessoas que vão se constituindo enquanto sujeitos aqui nesse país que traz a raça de uma maneira tão evidente, mas ao mesmo tempo tão velada? Então, textos como o dela colocam em primeira mão algo que muitas das vezes tenta ser aplacado, tenta ser diminuído, tenta ser destruído, assim, tenta ser escondido. E é muito interessante a gente dialogar com textos que falam sobre uma mãe branca criando um filho preto, uma mãe preta criando um filho da patroa, como todas essas noções vão construir muito da nossa economia, vão construir os nossos desejos, vão construir a nossa caminhada profissional, vão construir o nosso tipo de escolha de objeto amoroso. Toda essa dimensão de uma família brasileira que não está nos livros. Está sendo falada e está sendo dita agora, né? Essa necessidade da gente trazer outras referências, outros autores, para debater o que a gente vê no cotidiano, vê no nosso ambiente de análise o tempo todo. Ou quando há, né, essa violência com a mulher preta que é doméstica na casa de pessoas brancas, né, quais os efeitos psíquicos, né, na vida dessa mulher e também na vida desse homem, enfim, que realmente transgride, né, essa linha ou desse filho também que ultrapassa essa linha também, né, de estupro, enfim, de violência com essa doméstica, né? E que mina essa relação de amor de início, né? Que pode haver ali, porque, enfim, pessoas acabam trabalhando anos na casa de alguém, né? E criando esse vínculo. Mas quando essa violência, né? É mais uma violência, né? Para a mulher preta carregar, né? Podemos dizer que é institucional, né? Nesse sentido institucional, no sentido do trabalho, né? E nesse sentido, para onde que essa mulher pode recorrer, né? Porque se ela está dentro da casa, né, de pessoas brancas, né, será que a polícia vai dar conta, né? Será que é um processo, né? Judicializar isso, né? Vai ajudar essa mulher negra a lidar, né? Quais são as redes de apoio para essa mulher negra, né? Nesse sentido, porque vai ser mais uma violência, né? Nesse sentido, né? Então, quem está ali por trás respaldando essas mulheres, né? Que está fazendo de tudo, né, na casa dessas pessoas, enquanto a sua está desamparada, né, durante horas, né, e outras pessoas estão cuidando de seus filhos, né, ou a escola, outras instituições, né, nesse sentido, mas quem vai amparar nesse sentido da saúde mental mesmo, né, essas mulheres, né, que estão dando a sua vida, né, literalmente, a sua linguagem, né, como a Lélia coloca, né, a sua ancestralidade, né, na criação dessas crianças, desses sujeitos, né, que são filhos dessa mulher branca que não faz nada nesse sentido, né, porque a mulher preta está fazendo tudo, né, e que, paradoxalmente, né, ou paralelamente, né, é a mesma configuração, né, de mulheres pretas em seus lares, onde os homens não
colaboram com tudo desse universo da vida deles, né? Que seja nos afazeres domésticos, seja na criação dos filhos, né? Então, mais uma vez, a mulher preta vem fazendo tudo, né? Então, ou seja, pro homem viver, tem uma mulher preta fazendo alguma coisa por trás, né? Pra mulher branca viver, tem uma mulher preta fazendo por trás, né? Então, é uma lógica muito perversa, né? E eu acho que é isso, é muito interessante isso, que a Lélia traz no texto, que conversa totalmente isso que você está falando, Bruno, que eu acho que é uma das importâncias que a gente já trouxe, mas sempre vale ressaltar, que é a crítica da Lélia aos setores progressistas brasileiros. Que ela faz a crítica ao Caio Prado Júnior e que ela começa com um textinho já, quando ela fala que pessoas brancas muito legais convidaram pretos para serem ouvidos, eles falando deles. Só é possível a gente superar, porque a gente ainda vive no Brasil um modelo escravatório, no sentido de que as seguranças, as empregadas domésticas, os seguranças, os porteiros, os motoristas, são todos pessoas pretas. A gente ainda vive essa lógica escravocrata, né? Nós somos um país inteiramente recheado de empregadas domésticas, de famílias que não fazem absolutamente nada nas suas casas. E isso é nitidamente uma herança escravatória. A gente só consegue combater essa realidade se a gente reconhece. E a questão é que muitos setores progressistas, muitas pessoas de esquerda não querem deixar de ter suas empregadas domésticas. Não querem deixar de ter as suas babás. Não querem deixar de ter os seus servidores. Para reconhecer que, para a gente superar o sistema capitalista dentro do Brasil, que é internamente racializado, esses setores precisam reconhecer que eles são racistas intimamente, que aquela prestadora de serviço na casa deles não é quase da família, ela é uma empregada doméstica dos quais vocês muitas das vezes não quiseram nem pagar um bom salário. Só que no desejo de poder suprir a sua culpa, dizer que ela é quase da família, você invalida a existência de um preconceito, de uma violência direta. Então, quando a Lélia traz o Caio Prado Júnior, quando ela traz essa epígrafe muito interessante no início do texto, ela está demonstrando a radicalidade dela e ela está possibilitando que, dentre até os meios mais de esquerda, a gente consiga debater sobre raça, a gente consiga desmistificar o mito da democracia racial, a gente consiga, inclusive, apontar que ele ainda existe, ele ainda vive. Então, é muito necessário o que ela diz nesse sentido. A psicanálise, muitas das vezes, pode ser mais conservadora, mas ela tem um potencial disruptivo muito grande. Só que, mesmo assim, ainda é muito difícil a gente trazer autores e autoras pretas para o debate. E aí é disso, é muito vindo disso também. Você precisa compreender que a sua constituição familiar, muitas das vezes, foi numa dinâmica violenta de continuidade da escravidão. E aí isso deve ser muito duro de reconhecer, mas você precisa. E eu acho que a Lélia, quando ela faz isso de uma maneira debochada, mas também muito direta, ela possibilita muita coisa. Ela introjeta um discurso que fica realmente muito apagado em todos os lugares. Eu acho que essa coisa de ela é quase da família entra muito nesse sentido desse conceito que ela traz, que é sobre a neurose brasileira, né? Que é justamente esse recalcamento, né? A partir dessa fala, por exemplo, de ela é quase da família, né? Porque para a esquerda reconhecer que também tem os seus projetos racistas é muito difícil. Talvez mais difícil do que a própria direita, né? Nesse sentido. Porque fica nessa defesa, né? Nessa negação, né? Então, e negação é um método de defesa, né? Então, essa coisa de botar abaixo, né? Destruir esses protótipos racistas para a esquerda também é muito difícil, né? A gente tem que assumir isso, né? Então, a Lélia falou, né, sobre o seu processo de análise em uma de suas entrevistas, né? Mas talvez a pergunta que a gente tem que se fazer também, né? Se falar aqui, é para que serve a análise para uma pessoa branca, né? Para de fato reconhecer que também é racista, né? E que tem lá a sua empregada e que será que eu estou pagando um bom salário? Né? Será que essa empregada doméstica está tendo seus direitos realmente validados e exercidos, né? Que inclusive já está em vigor no Brasil já tem um tempo, né? Será que essa profissional está sendo devidamente reconhecida, né, nos termos trabalhistas, né? Enfim, entre série de coisas, né? Será que essa mulher está passando racismo dentro da família, né? Dentro dessa família branca, né? Enfim, como ela está sendo tratada, né? Será que ela está sendo tratada nessa dupla roupagem, né? Que é valorizada no carnaval e depois, quando acaba, é empregada doméstica, né? Enfim.
tem tudo isso, né? E fico pensando aqui também, né? Aonde entra também esses protótipos patriarcais e machistas quando essas mulheres estão trabalhando, né? Será que elas estão sendo ainda objetos sexuais para esses homens brancos, né? Dentro dessas casas, né? Passando por esses apuros, né? Essas violências, né? Porque não precisa chegar no estupro, né? Mas só o fato de objetificar já é uma violência, né? O fato de você, como bem a Lélia coloca, né? Falar de bunda, né? Que inclusive ela fala que vem do quimbundo, né? Essa coisa do comer com os olhos, né? Tem todos esses protótipos da colonialidade, né? E essa coisa patriarcal, né? Ocidental, né? Né? Porque em África as mulheres não são tratadas assim. Por que esses textos como o da Lélia são tão negados em espaços de psicanálise? Acho que não é à toa, né? Uma introjeção de um texto desse como obrigatório dentro de um currículo, dentro de um programa, urge a necessidade de que a gente introjete isso no nosso trabalho. Então vai introjetar em como a gente vai ouvir, mas também vai introjetar na nossa própria análise. E a recusa, ela vai aparecer de uma maneira muito violenta, acredito até tão quanto violenta da própria violência racial, é uma intensidade grande nesse mesmo sentido. E aí mas ao mesmo tempo é muito poderoso, essas coisas que a gente está discutindo aqui, elas são essenciais para que quando a gente estiver trabalhando, a gente consiga escutar de um outro campo. A análise no Brasil, ela precisa e vai passar por raça o tempo inteiro. E não porque a gente está vendo raça em tudo, mas é porque raça, gênero, classe, sexualidade vão estar estruturando o nosso cotidiano o tempo todo. Então vão estruturar os nossos desejos, vão estruturar o que a gente está falando, vai estruturar o que a gente quer para a nossa vida, vai estruturar os nossos romances familiares do início da nossa história. Tem uma potencialidade muito grande em textos assim, né? E acho que é importante dizer isso. Essa recusa, ela só empobrece a nossa escuta. Vai ficar cada vez mais limitada. Vai ficar muito difícil de você ouvir a sua própria branquitude se você não se conecta com nenhuma possibilidade de questionar que ser uma pessoa branca traz determinada posição social, traz determinado lugar social. Fica muito empobrecido quando você é uma pessoa preta que não se referencia, não consegue encontrar identificação. Então, na hora de falar com o seu analista, também vai ficar sem material, sem ferramenta para conseguir dar conta de tudo aquilo que você está sentindo. Então, o que a gente faz aqui quando a gente traz esses autores é tentar demonstrar que quanto mais rico fica, quanto mais autores a gente traz que podem debater com Freud, com Lacan, com a Melanie Klein, com Winnicott, mais rico fica o processo de análise, o processo de construção de conhecimento psicanalítico no Brasil. Acho que o fato dela trazer esse conceito, que é a função do pai, né, para os psicanalistas é muito importante, porque se o psicanalista ou a psicanalista ficar enrijecido na teoria freudiana, de que é preciso, para o complexo de Édipo existir, né, é preciso haver papai, mamãe e filhinho, você já perdeu o complexo de Édipo ali pensando na cultura brasileira, né? Então é disso que a Lélia está falando, né? Sobre outras funções e outros objetos que consigam cumprir com isso, né? Com essa separação da relação com a mãe, né? Então, se o psicanalista não estiver atento a esses termos de racialidade na sua clínica, né? E observar a dinâmica específica de cada família, mas que ao mesmo tempo tem essa estruturação racial brasileira específica, né? Ele não vai conseguir identificar ali os sintomas do seu paciente, né? O que ele está querendo dizer nas suas relações, né? Como o complexo de Édipo... porque tem isso também, né? O complexo de Édipo, apesar de Freud ter construído nessa generalidade, cada sujeito vai sentir o complexo de Édipo de uma forma, vai se comportar de uma forma, né? E vai sentir coisas diferentes, né? Isso vai esbarrar na clínica depois, né? Inclusive os ciúmes, né, dentro das relações amorosas, vem do complexo de Édipo, né? Quando tem um terceiro ali, né, que faz essa triangulação, né, com parceiro, etc e tal, né, a gente tá falando de uma relação edípica, né? Quando é a mãe no jogo, então, ou o pai, aí piorou, né? Aí é complexo de Édipo na veia, né? Mas se o analista não tiver, o analista atentos, né, a essa configuração edípica, né, e essa formulação específica, né, das relações brasileiras, ele não vai conseguir fazer uma análise completa da população preta, né? Bom, se você ficou com a gente aqui até agora, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, no YouTube, Spotify,
A gente tá pensando até em fazer uma migração aí pro TikTok, talvez, mas, enfim, pensamentos. Mas se inscreve lá no canal, fiquem atentos ao sininho. A gente também vai produzir conteúdos no Instagram também, @pretaanálise. Então, fica com a gente que tá vindo mais conteúdo por aí. E se você tiver alguma sugestão, comentário, manda lá no nosso Instagram que a gente tá super atento também. A gente tá doido pra ouvir vocês. Gente, muito obrigada a quem ficou até agora. Acho que a gente conseguiu falar um pouco da importância da Lélia, não só pra psicanálise, mas pra qualquer intelectualidade brasileira. Fiquem atentos, os próximos episódios estão interessantíssimos. Espero que vocês gostem o tanto quanto a gente gosta de produzir. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.